aí, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Antes de começar a nossa aula, eu queria lembrar vocês que hoje é o último dia para poder entregar o trabalho, tá? Então, se vocês vão indo entregar lá na escola, vejam bem certinho até que horas que a escola fica aberta para vocês poderem entregar. Se vocês vão fazer naquele esquema que eu mandei para vocês, tem até umas 5 horas para vocês anexarem, né? Que é o tempo mais ou menos em que fica aberto o colégio, né? Para vocês poderem anexar ele no AVA. E cuidem, né? Hoje é a última data, beleza? Vamos lá? Vamos continuar então aqui, vamos seguir o nosso conteúdo. O que a gente falou na aula passada? Deixa eu puxar para cá, calma aí. Deixa eu puxar o último slide que a gente fez, só para dar uma noção de onde que a gente parou, tá bem? Então, a gente parou nesse slide aqui, que a gente falou que ia focar no uso dessas 3 palavrinhas dentro do Present Continuous, né? Lembrando que o Present Continuous em si, ele já demonstra que é algo que tem continuidade, né? Que é uma ação que não acabou, que ela está acontecendo. Só que essas palavras, elas dão uma ênfase muito maior de algo que acontece com muita frequência. Então, quando eu falo assim pra vocês, eu lavo os cabelos. Ponto final. Eu sempre lavo os cabelos. Dá mais acontecimento. Agora, se eu falo, eu tô lavando o cabelo todo dia. Isso quer dizer que todos os dias isso tem acontecido. Eu tô sempre lavando o cabelo. Então, dá mais uma ideia, assim, de frenética, assim, de que isso acontece. Então, a palavra always, forever e constantly são usados juntos com o present progressive ou present continuous para dar essa impressão de que é algo que acontece sem parar. Tá bem? Foi aqui que a gente parou na aula passada, então. Para começar a nossa aula de hoje, a gente já tem aqui... Como é que é o nome dessa menininha, cara? Nem lembro mais o nome dela. The face you make when your teacher explains the present continuous. A cara que vocês fazem, então, quando a teacher explica o present continuous pra vocês. A Chloe, lembrei, o nome dela é Chloe. Gente, eu tenho certeza aí que vocês não fazem essa cara que a Chloe fez, porque... é muito tranquilo, é muito simples, vocês entendem muito bem o conteúdo, com certeza vocês estão mais tranquilos do que a Chloe quanto a isso. Ok, vamos lá então. Vamos continuar, tá? Present progressive mais advérbios. Gente, que advérbios que a gente tá lidando aqui? São vários tipos de advérbios que a gente tem no inglês. Aqui a gente vai lidar com advérbios que denotam o momento presente. Ok? Nada de às vezes, de vez em quando, nunca. Normalmente aqui a gente vai usar advérbios que denotam o tempo que está acontecendo agora, tá? Então eu tenho ali, calma aí, deixa eu achar o meu mouse. Cara, o meu mouse some da tela, eu não sei se some pra vocês, pra mim ele some, aí eu tenho que ficar chacoalhando ele até achar. Como as frases com o present progressive ou present continuous se referem a situações que ocorrem no momento da fala, é comum ser usado advérbio de tempos nas frases. Então, eles não apenas vão falar, por exemplo, eu estou lavando o cabelo, mas eu posso falar, eu estou lavando o cabelo nesse instante, nesse momento, agora, aqui no presente, só para reforçar que é algo que está em acontecimento nesse momento, tá? Os advérbios de tempo mais comuns são now, que é agora, at the moment, no momento, e at the present, no presente ou atualmente. Quando eu falo atualmente, as pessoas estão se conscientizando. Você falaria, at the present, people are... Não. Ok? Exemplos aqui, ainda exemplos em português porque não entramos na estrutura. Ela está falando com a mãe dela agora. Então ela não está apenas falando com a mãe dela, mas ela está fazendo isso nesse momento, nesse instante. Eles estão estudando no momento. Vocês não passam um gato aqui atrás? Volta o vídeo. Tem um gato que passa correndo aqui atrás de mim. Ela tá fazendo um rally. Elas estão estudando no momento, então eu não tô apenas perguntando se elas estão estudando, porque eu posso perguntar se elas estão estudando na vida, na quarentena, no ano de 2020, mas não, eu tô perguntando se elas estão estudando nesse exato momento. A última, ela é americana, mas atualmente está morando no Canadá. Atualmente. Vamos resolver isso aí. Tem 2 atualmente que não tem necessidade. A gente pode colocar só um, certo?
Então aqui ela é americana, mas ela está morando mas atualmente ela está morando no Canadá. Ou seja, nesse momento, esse atualmente te mostra que é esse presente que a gente está vivendo exatamente neste momento. A estrutura. A gente sabe que a estrutura ela é basicamente a última parte que a gente vê quando tá trabalhando num tempo verbal, né? A gente vê para que usa, quando usa, como usa, com que sujeitos, quais são os auxiliares, em que situações, qual é a tradução, e daí a gente entra na gramática. Aqui não ia ser diferente, tá? Então hoje a gente vai ver aqui qual é a estrutura do present progressive, beleza? Entramos em afirmativa, negativa, interrogativa lá para a próxima aula, lá na semana que vem. Tá bem? Vamos lá então. O present progressive or continuous é composto por um verbo principal e um verbo auxiliar. Lembrando que sempre tem sujeito no começo, né? Utiliza-se o verbo to be no simple present como verbo auxiliar e é o verbo principal acrescentando o sufixo ing. O que isso quer dizer? O que está escrito aqui é que como auxiliar do present continuous, que nem a gente já viu lá na primeira aula sobre isso, aqui a gente vai ter dois verbos dentro da frase, o verbo to be e o verbo normal. O nosso verbo to be é o verbo auxiliar, ele é o auxiliar da frase. Então vocês vão ter aqui como auxiliares três formas, o am, o is e o are. E depois vocês vão ter um verbo com ing, porque o ing ele dá a intenção de ando, indo, como a gente já viu. Então, a construção segue o seguinte padrão de formação. Então, eu tenho aqui, quem é o verbo principal? É o verbo que vai levar o ing. Quem é o verbo auxiliar? É o verbo be. A construção da estrutura, então, completa aqui. Eu tenho um sujeito, mais o verbo be, que vai ser composto ou por am, ou por is, ou por are. O verbo com ing e o complemento. Então, antes da gente entrar lá nas estruturas que a gente vai ver depois, a gente desculpa o barulho. Antes da gente entrar naquelas estruturas, o que eu posso dizer para vocês em relação ao português é que o present continuous ele tem total equivalência em português e inglês. Isso é maravilhoso. O que isso quer dizer? Que eu posso traduzir a qualquer momento que ela vai ficar igualzinha ao pé da letra. Quando eu falo, então, eu estou correndo, I am running. I am correndo, running. Então, eu tenho equivalência total aqui na minha estrutura do present continuous e traduzido para o português, tá? Como que formaria, então, uma frase inteira no present continuous, essa estrutura aqui? Eu teria um sujeito, por exemplo, I, o verbo be, am, verbo com ing, watching, complemento, a movie. I am watching a movie. Eu estou assistindo um filme. Então, o present continuous, embora a gente tenha visto ali algumas palavras que auxiliem a colocar ele para girar, para acontecer com mais frequência, entender que existem advérbios que vão ajudar a deixar claro dentro de uma frase que isso não é uma ação que acontece, por exemplo, durante a vida, mas é que está acontecendo agora. São estruturas extremamente simples, é uma gramática extremamente simples. E para fechar com chave de ouro, ela tem total equivalência com o português. Ou seja, eu traduzo ela do inglês para o português ou do português para inglês e eu não preciso acrescentar nada, eu não preciso tirar nada, tudo fica perfeito, redondinho, fechadinho. Beleza? Então, gente, até aqui a gente viu a estrutura, como que eu formo, para que eu uso, quando eu uso, com que palavras eu uso, quais palavras agregadas da gramática que eu coloco na estrutura, que são os advérbios, por exemplo. O que a gente vai ver para fechar com esse conteúdo aqui na próxima aula vai ser estrutura afirmativa, negativa, interrogativa e exemplos, tudo bem? Lembrando que, então, hoje é data limite, né, para vocês entregarem o trabalho. Se tiver qualquer tipo de dúvida ou pergunta sobre o conteúdo, sobre o próprio trabalho, sobre qualquer coisa, gente, hoje à tarde tem o chat disponível para vocês comigo, tá bom? Fora isso, um beijo, fiquem tranquilos aí, usem máscara, fiquem em casa. Ai, meu Deus, minha gata... Ai, minha gata se enrolou aqui. Tchau!